Eu me chamo Bruna Silva, sou aluna da instituição Unip, cursando bacharel em Educação Física. Vamos apresentar um trabalho ministrado pelo professor Davi Brito, ginástica artística, no qual eu, juntamente com a minha colega, iremos falar sobre força. Sobre o assunto de força, vou aqui demonstrar para vocês alguns exercícios de força na ginástica artística, que são eles: o flexão, a prancha, abdominal, e uma isometria no abdominal. Sou o professor Felipe, acadêmico de Educação Física da Unip, da Unidade Ramos Ferreira, e hoje eu vou falar um pouco sobre o equilíbrio dentro da ginástica artística. Então, o equilíbrio está presente no nosso dia a dia, está presente nas nossas escolhas profissionais, está presente no nosso cotidiano. Então, tudo praticamente que buscamos fazer, precisamos ter um pouco de equilíbrio. Então, o equilíbrio ele é muito importante para nos ajudarmos a manter uma boa postura, ajuda a mantermos uma boa posição em execuções que vamos estar praticando. Então o equilíbrio ele é muito importante em fortalecimento de musculaturas, em alguns casos, e ele também pode estar nos ajudando com o fortalecimento de muita coisa no nosso corpo. Então eu vou estar fazendo umas demonstrações aqui de alguns exercícios que requerem equilíbrio e exercícios que vocês também podem estar praticando dentro das suas casas sem saber. No seu dia a dia, você sempre senta numa cadeira, sempre levanta de um sofá, sempre senta numa poltrona ou levanta de uma poltrona. Só aí nesse exercício que você está fazendo na sua casa sem você saber, você está fazendo um agachamento. No caso, vai estar trabalhando os seus membros inferiores, seus quadríceps, seus abdutores, seus adutores, sua panturrilha, seu posterior de coxa. Então, um movimento correto de um agachamento é mantendo os pés bem alinhados, ponta dos pés para frente, joelhos sempre na mesma direção da ponta do pé e o seu ombro. E o que você vai estar fazendo? Um agachamento. Subiu, desceu. Esse movimento a gente pode estar fazendo ao sentar e ao levantar de uma cadeira. Então eles vão estar trabalhando toda a musculatura dos nossos inferiores e vários grupos musculares que eu citei logo no início. Então esse é um dos exercícios que também requer equilíbrio, a gente fazendo na nossa casa. A gente sem equilíbrio, sem coordenação motora, a gente não consegue fazer uma boa execução e a gente não consegue manter uma boa postura. Outro movimento que é bastante utilizado pelas nossas mães, pelas nossas irmãs, tias, amigas, até mesmo por nós, é quando lavamos uma roupa, praticamente temos que estender. Então, aonde vamos estender é nas cordas, e algumas cordas são altas. Então, até mesmo para estendermos uma roupa, precisamos de equilíbrio, precisamos ficar sobre a ponta dos pés. Se a gente não conseguir manter um bom equilíbrio com a ponta dos pés, praticamente a gente vai cair e não vai conseguir fazer uma execução que no caso é estender uma roupa. No caso, eu estou com a ponta dos pés e irei estender uma blusa sobre uma corda alta. Esse é um movimento que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, o movimento com a ponta dos pés está fortalecendo a nossa panturrilha, está fortalecendo toda a nossa musculatura também do inferior, está trabalhando o nosso movimento de equilíbrio e também está atuando muito na nossa coordenação motora. Então, ao movimento que é estender uma roupa, é um exercício que a gente pratica praticamente quase todos os dias em nossas casas. Uma coordenação motora. Então, o exercício saltar vai estar trabalhando o quê? O nosso cardiovascular, vai estar trabalhando o nosso corpo por inteiro, porque é um movimento que requer isso, que no caso é um exercício que vai estar executando várias musculaturas do nosso corpo. Então o movimento saltar não é de qualquer forma. Se pularmos com a ponta dos pés, não vamos ter equilíbrio suficiente para nos aguentar. Então tem que encaixar os pés bem sobre o solo na hora do salto. O movimento é esse. Agachou, saltou.
agachou, saltou. Então, precisamos muito ter equilíbrio e coordenação motora para fazer uma boa execução. Então, esse é um dos exercícios que requer bastante equilíbrio. Precisamos ter uma boa coordenação motora e vai estar ajudando muito no nosso movimento, e alguns exercícios a gente utiliza ele como exercícios cardios ou então exercícios funcionais que utilizamos em academia ou até mesmo em praças próximas à nossa casa. Um dos exercícios, ou uma das modalidades, ou uma das práticas, ou qualquer nomenclatura que você quiser usar para utilizar o movimento da dança, é bem-vindo. Então, no caso, na dança também requer um bom equilíbrio, requer uma boa coordenação motora. Alguns passos requer que a gente ficamos de ponta de pé. Então, o que acontece? Até mesmo para dançar, a gente vai estar trabalhando toda a nossa musculatura, tanto dos nossos superiores como dos nossos inferiores. E no caso, serve também como, em alguns casos, como perca de caloria, porque no caso a gente vai estar transpirando bastante. Então vamos estar fazendo movimentos utilizando todo o nosso corpo. Então eu vou fazer uma demonstração de uma dança com ponta dos pés. Se eu não tenho equilíbrio, eu não vou conseguir fazer uma boa apresentação. No caso, o equilíbrio é fundamental. E se eu não tenho coordenação motora, se eu não tenho equilíbrio sobre os pés, logicamente eu não vou estar conseguindo fazer uma boa dança com a ponta dos meus pés. Então o equilíbrio é fundamental praticamente para tudo na nossa vida. Então eu sou o professor Felipe e esse foi um vídeo falando um pouco sobre o conceito do equilíbrio. Boa tarde, meu nome é BNPR, vou falar da coordenação motora. A coordenação motora é definida como a capacidade de usar de forma eficiente os músculos do corpo e obedecer os comandos que o cérebro envia ligado aos componentes de aptidão motora, como equilíbrio, velocidade, agilidade, força, resistência. Quanto mais a complexa a atividade, maior é o grau de coordenação necessária para a eficiência do movimento. Quais seriam esses movimentos no GA? Tipo pular, correr, saltar, andar. Tudo isso tem um processo de coordenação motora que exige maior habilidade, como, por exemplo, o salto, o cavalo com a alça, dentro mesmo do GA. Alguns sistemas do corpo humano participam diretamente do desenvolvimento da coordenação motora, como o sistema muscular e o sistema esquelético e o sistema sensorial. Meu nome é Bruno, eu sou aluno de Educação Física da Unip e agora nós vamos citar alguns exemplos de exercícios que ajudam a melhorar a coordenação motora, tanto no GA quanto em outras atividades. O primeiro vai ser pular corda. O próximo exercício a ser realizado é o sit-up, que nada mais é do que o agachamento com uma perna só. O próximo exercício a ser executado é o agachamento livre. Vamos usar agora o exercício low ball com arremesso do low ball. Eu vou fazer um movimento de agachar. Ao finalizar o agachamento vai ser arremessado o low ball para cima, para dificultar ainda mais o movimento. Eu sou aluno de Educação Física da Unip. Estou aqui para falar sobre ginástica artística, os 4 exercícios básicos para ginástica artística. Esse é o Caio, ele vai demonstrar quais serão. Serão a esticada, posição grupada, posição afastada e posição corpada. Vamos lá.
as 4 atividades. O professor Caio irá desenvolver. A primeira posição é esticado. A segunda posição é grupada, consiste em encolher o joelho e segurar a mão no joelho. A terceira posição é afastada. Ele vai afastar as pernas e com a mão ele trocará as pontas dos pés, o máximo que o aluno puder. A quarta posição é corpada. Ele vai fechar as pernas e tocar com a ponta do dedo a ponta dos pés. Essa dinâmica será feita como se fosse um morto-vivo, sendo que o professor irá falar as posições e o aluno terá que executar. O professor Caio irá executar a atividade. Esticado. Grupado. Posição afastada. Posição grupada. Posição corpada. E é isso aí, pessoal. A segunda atividade, nós vamos trabalhar as diferentes posições em pé. Usando as posições apresentadas, o praticante, no caso o professor Caio, irá apresentar para vocês essas atividades, ok? Com a mesma dinâmica, porém, eles vão começar a fazer em pé. Eu vou falando e o professor Caio irá executar. Isso ele irá fazer com um salto, ok? Vamos lá. Posição esticada. Posição afastada. Posição corpada. Posição grupada. Vou dar continuação ao trabalho da ginástica artística. Eu me chamo Jaquilene Fonseca Guerreiro. Eu vou falar sobre as principais lesões da ginástica. Como qualquer esporte, a ginástica apresenta risco onde se pode gerar lesões, como grande incidência de ambos os sexos. Os aparelhos de maior impacto são traves, barra paralela, salto com cavalo e solo, proporcionar altos impactos nos segmentos corporais. Essas são as lesões que defundem joelho, ombro, tornozelo e coluna lombar. Vou dar continuidade ao trabalho, me chamo Ana Paula e vou falar como evitar as lesões na ginástica artística. Para você evitar a lesão, você tem que, antes de começar qualquer exercício, fazer uma mobilidade, fazer um alongamento e nunca sobrecarregar o seu corpo. Você vai até tanto de iniciante quanto os que já são avançados. E principalmente, você tem que ter um instrutor, um profissional da educação física para te instruir, fazer os exercícios de formas corretas e com o tempo correto, com o peso correto. Fazendo tudo isso, você vai se encaixar e vai evitar as principais lesões dentro da ginástica.